Antes de começarmos, este episódio menciona temas sensíveis, incluindo suicídio. Se isto for difícil para ti, procura apoio. Não estás sozinho. Os contactos de ajuda estão nas notas do episódio. Hoje é muito difícil ou impossível praticar ou consumir desporto sem receber ao mesmo tempo incentivos para apostarmos. No último episódio vimos que o jogo e as apostas estão em todo o lado, mas há algo que ainda não percebemos totalmente. Como é que alguém passa de jogar por brincadeira, entre amigos, a perder o controle da própria vida? Tudo começa com um clique, uma fezada, um pequeno ganho que o cérebro nunca mais esquece. Mas depois há outra coisa, o tratamento VIP. Porque no jogo online existe, como noutros setores, um tratamento diferenciado para quem joga mais. Telefonemas personalizados, gestores de conta, convites, vouchers. É aquela sensação de estares ali num camarote VIP, não é? E de seres desculpa a expressão, um grande pé rapado. E bónus que, segundo os jogadores que ouvimos, aparecem exatamente no momento em que tentavam parar. Ou quando já não tinham mais nada para jogar. Quando uma casa de apostas dá um bónus destes, ela sabe exatamente a quem o está a dar. Mas como assim? Sabemos que as casas de apostas licenciadas em Portugal operam dentro da lei, num quadro regulado e fiscalizado. Mas que impacto podem ter ofertas como estas quando estamos a falar de pessoas vulneráveis, com padrões de jogo compulsivo? E há outro lado, ainda mais escondido. O dos casinos ilegais, que assediam jogadores diariamente sem qualquer regra, que dificultam ao máximo a autoexclusão, que chegam até a oferecer dinheiro para que alguém recaia. Neste episódio vamos perceber como um jogador ocasional se torna compulsivo e qual o papel dos clubes VIP, dos operadores ilegais e dos influencers que os alimentam. Este é o Como Assim, um podcast sobre fenómenos da cultura pop e das redes sociais. Eu sou Inês Rocha. A história de Abel Freire, como jogador, começa por volta do ano 2010. Aos 30 anos, era enfermeiro da Força Aérea nos Açores e, à primeira vista, tinha uma vida plena, tudo aquilo que sempre desejou. Mas havia um vazio. Era um Abel completamente realizado, profissionalmente, familiarmente, e então havia sempre uma dúvida, uma desconfiança em mim, em termos familiares, de haver uma predisposição genética, como o meu irmão morreu com problemas de álcool, havia uma parte da minha mãe também com algumas adições, havia sempre um medo em mim. E havia sempre uma sensação de vazio, de haver qualquer coisa ali que não estava preenchida e que foi sempre tentado preenchido em termos académicos, em termos familiares, em termos de conquistas pessoais. E depois houve uma altura em que estava tudo bem, e então em grupos de amigos, de futebol e coisas assim, começaram uns a apostar. Na brincadeira, Abel fez como os amigos, instalou uma aplicação no telemóvel e começou a jogar com bónus oferecidos pela casa de apostas. E ganhou logo algum dinheiro. E muitas vezes acontece essa fezada, e a mim também aconteceu essa fezada. E essa fezada houve aquele saciar daquele vazio que havia, e achar que não era uma fonte de rendimento, não era ali que eu ia ficar rico, nem nada disso, mas começou a colmatar e a estimular as zonas do cérebro que um jogador ou que alguém que tem uma dependência que procura, não é? A história de Abel é semelhante à de muitos outros jogadores patológicos. A psiquiatra Inês Homem de Melo descreve o padrão que normalmente lhe entra pelo consultório. Então a pessoa começa de uma forma controlada e em momentos de lazer. Isto é o típico. O típico é um jovem do sexo masculino que ainda nem é maior de idade, mas já joga com o NIF, não é? Já joga com o nome contribuinte do seu primo mais velho ou de um tio, porque quer experimentar e como a lei não permite menores de idade, pede ali um NIFzito emprestado ao vizinho. E entretanto vem a tal fezada. Algures nos primeiros meses ganha um prémio significativo e o cérebro nunca mais esquece. Vamos imaginar que a pessoa ganhou 3.000 euros. Tem uma boa desculpa para jogar muito. E a questão é, quanto mais vezes nós repetimos um comportamento, mais ele fica aprendido pelo cérebro. É aqui que surge a primeira distorção cognitiva. Quando precisa de dinheiro, a pessoa lembra-se de uma solução: voltar a jogar. Que erro! Acontece tantas vezes. Ou seja, houve ali um ganho, a pessoa começa a associar jogo, ganhou por aleatoriedade. E então tem essa perda e vai jogar.
Desta vez, em vez de ganhar, vai perder. E então entra a segunda distorção cognitiva, que é: eu acabei de investir, entre aspas, com muitas aspas, acabei de investir, por exemplo, 100 euros nas apostas e perdi. Portanto, eu agora vou ter que recuperar o que perdi. Isto é a marca do vício do jogo. Chama-se isso resgate. Em inglês é chasing losses. Quando alguém diz isto, quando alguém diz eu tenho que jogar para recuperar o que perdi, nasceu um viciado no jogo. Foi exatamente este ciclo vicioso que aconteceu na vida de Abel Freire. Mas quando finalmente recuperava algum dinheiro, era automaticamente usado para jogar mais. Aconteceram muitas fezadas, mas que nunca era para reparar os danos que eu tinha feito. Pelo caminho, o jogo tomou conta da vida de Abel. Era um escravo da adição. E aí, literalmente, a apostar às tantas da manhã em jogos da Indonésia, em jogos da Austrália, em jogos de ligas que eu não fazia a mínima ideia. Eu sabia, não conhecia aquelas equipas, simplesmente jogava porque já dizia, porque era aquele alcoólico que de manhã toma a sua dose para estar funcional. E eu era isso, eu jogava simplesmente para dizer: olha, o jogo está aqui, joguei. Epá, O jogo teve consequências desastrosas na vida de Abel. esperei 80 mil euros de dívidas ou 100 mil euros de dívidas. Estamos a falar de um casamento destruído, estamos a falar de um processo disciplinar com proposta da instituição de separação de serviço, ou seja, despedimento, não é? É por fraudes, por fraudes, por manipulações, por pedires dinheiro a colegas, não é? A militares, a colegas, com falsos pretextos. E o único pretexto era o jogo. O carro teve uma catrafada de acidentes sem ter, a minha mãe teve doenças que nunca teve. Eu pus a minha irmã a ir a Fátima a pé com um suposto problema de saúde meu. Quer dizer, um jogador no ativo faz tudo. Eu só não roubei, literalmente. O enfermeiro descreve o jogo como um parasita que nunca saiu do seu corpo e com o qual continua a ter de lidar. Quando eu jogava, eu já não me conseguia ver ao espelho. O reflexo que era emanado do espelho não era eu, era alguém, era só ele. Neste momento ele é o parasita que está ali, não é? Mas na fase ativa, o jogo é o rei do teu corpo e tu é que és o parasita. Ou seja, o reflexo que está no espelho vê o jogo. Abel só conseguiu sair do ciclo do vício quando bateu no fundo. O jogo dá-te 3 saídas, 4. Mas a quarta é difícil, porque sozinho não consegues. Um é o suicídio, outra é a loucura, a insanidade total, descompensares completamente. E a outra é a prisão, porque praticas atos criminosos e a última que devia ser a primeira, não é? É pedir ajuda. Mas só consegues pedir ajuda quando reconheces a total impotência perante a adição. O enfermeiro quase caiu na primeira saída. Suicídio. Eu tentei, sem qualquer problema. Eu peço ajuda porque eu era tão dependente do jogo e que nem o suicídio consegui fazer. Ou seja, este amigo meu, não é, que vive aqui, parasita, que está colado a mim, disse-me: olha, rapaz, epá, esquece lá isso, eu preciso de ti, então vais-te embora, vais acabar com o acabar-te, porque ele vive em independência de mim, não é? Eu é que o alimentava, não é? Eu neste momento só sou hospedeiro, mas eu alimentava-o, ou seja, ele não queria morrer. E aí é que eu peço ajuda, foi a sensação de impotência, a minha sensação de impotência foi a destruição total, familiar, a separação, amigos, trabalho, e depois a impotência perante ele. O ciclo vicioso do jogo compulsivo normalmente só acaba quando algo extremo acontece, como o Abel descreveu, ou então quando alguém intervém. Isto acaba quase sempre quando são apanhados. Até hoje, eu só recebi um jogador que veio pelo próprio pé. Porque até hoje, todos os que eu recebi vieram pelos cabelos quando foram descobertos, por exemplo, descobertos a roubar um dinheirito de um envelope dos filhos que tinham lá em casa. Descobertos porque a mulher naquele dia resolveu ir ao banco e viu o que lá se passava. É sempre alguém que descobre. Porquê? É natural que seja assim. Porque faz parte da condição que a pessoa ache que na verdade o que se passa com ela é que tem um problema financeiro. A pessoa pensa assim: não, eu só preciso é dinheiro porque eu com dinheiro eu resolvo isto.
jogando mais. Além de Abel, falei com outros 3 jogadores. Todos escreveram histórias semelhantes. Pediram ajuda ou porque foram descobertos ou porque bateram no fundo. Mas antes de perceberem que tinham um problema, os jogadores que ouvimos gastaram o que tinham e o que não tinham. Terminei com 2.000 euros de dívidas a familiares e 50.000 euros de dívidas bancárias. Mas os valores totais que teve de ter perdido, assim, nos últimos 7 anos foram mais de 200 mil, além de 50.000. A voz que ouviram foi gerada por inteligência artificial para proteger a identidade dos jogadores. Jorge é empresário. Além de ter derretido no jogo grande parte dos lucros de uma das empresas que tinha, o que eu ganhava 4, 5 mil euros por semana de lucro era usado para jogar. jogou também as poupanças familiares e pediu emprestado a amigos. Na ordem dos 150 mil euros. Isso foi os valores de dívida. Todo o dinheiro que eu gastei ao longo dos 25 anos, não consigo contabilizar. Mas como é possível um jogador chegar a este ponto? O que é que deve acontecer quando alguém mostra sinais de jogo compulsivo? Em Portugal, o mercado do jogo online é regulado e os jogadores que ouvimos jogavam também em plataformas licenciadas. Vale a pena olhar, então, para aquilo que a lei diz. Segundo o regime jurídico do jogo online, os operadores licenciados têm a obrigação de promover o jogo responsável, alertar para comportamentos de risco e disponibilizar mecanismos de autocontrolo, como explica o jurista Luís Pisco, da DECO. O regime jurídico dos jogos e apostas online consagra um princípio de que o próprio operador, a própria plataforma, o próprio casino online, quando se apercebe que alguém está a jogar excessivamente, com tática e comportamentos, digamos, diferentes do habitual em termos de gastos, deve avisá-lo e deve inclusivamente informá-lo que existe um mecanismo de autocontrole, ou seja, um mecanismo de limitar o valor das apostas diárias, semanais, mensais, exatamente no sentido de prevenir comportamentos aditivos. Mas na prática, mesmo que o operador informe o jogador que pode autoimpor limites às apostas diárias, a Bela alerta, estes limites podem não ser suficientes para um jogador patológico. Isso é a mesma coisa que um alcoólico, não é? Dizer que só vai, a partir de hoje, só vai beber uma cerveja por dia, mas depois vai ao café no dia a seguir e destrói tudo, porque os limites são alteráveis por 24 horas. Ou seja, no mercado regulado há mecanismos destinados a travar comportamentos de risco. O problema é que, na experiência destes jogadores, esses travões nem sempre atuam quando mais fazem falta. No jogo online, gastar muito não acende apenas alarmes, às vezes abre portas. Por exemplo, os 4 jogadores com quem falei dizem ter recebido estatuto VIP nas casas de apostas em que jogavam. Tu tens pessoas a te ligarem, tu ficas, a partir de um volume de apostas, eles dão-te, eu era VIP, não é? Eu era VIP da minha casa de apostas, não é? E o VIP da casa de apostas são convites para assistir a jogos no camarote do Estádio da Luz, são vouchers, é um gestor da tua conta, estás a ver? Alguém que te liga a perguntar se está tudo bem. Quer um cafezinho, Está tudo bem, não para perceber se tens um problema, mas para perceber se vais apostar mais. Exatamente, então o senhor Abel já não está há algum tempo connosco, então, alguma coisa, quer dizer, já estouraste tudo, não é? Se calhar não estás há algum tempo porque não conseguiste dar desculpas, não é? Então, precisa de alguma coisa, um café, uma laranjada. Esta prática de dar benefícios e um serviço personalizado ao cliente gastador está bem enraizada nos casinos físicos há décadas. Na gíria internacional dos casinos, estes clientes são conhecidos como whales ou baleias. São jogadores que fazem apostas altas e movimentam grandes quantias. Mas que clientes é que são considerados VIP pelas casas de apostas? Jorge explica. O VIP é aquela pessoa que constantemente gasta dinheiro e valores avultados. Portanto, faz depósitos avultados, de vez em quando ganha prémios avultados, mas eles voltam outra vez para lá, e é aí que é chamado o jogador VIP. Aliás, o jogador VIP pode ser VIP ao fim de 2 meses. Portanto, se começar a gastar dinheiro desalmadamente, até menos. Ao fim de pouco tempo é contactado por uma pessoa da casa de apostas com ofertas para manter o jogador fidelizado nessa casa. Porque a casa, sabendo que eu tenho dinheiro, não
não é do interesse dela que eu vá jogar para outra casa. Portanto, quero-me manter ali fidelizado. Nos casinos online, as ofertas mais comuns são cabazes, dispositivos eletrónicos, bilhetes para camarotes em jogos de futebol. E é aquela sensação de estares ali num camarote VIP, não é? E de seres desculpa a expressão, um grande pé rapado. Ou seja, um VIP pé rapado. Porque já numa fase de compulsividade, tanto é que eu senti-me muito mal, não tive prazer nenhum. Mas há um detalhe que se repete nos relatos de quem perdeu o controlo. É que os benefícios não aparecem só quando o jogador está no ativo. Segundo os jogadores que eu vi, aquilo que mais os puxava nos clubes VIP eram os bónus. Disponibilizar dinheiro para jogar, para dizer, olha, agora vou ter que esperar uma semana até receber outra vez dinheiro. E, olha, vou pedir uma autorização, toma, estão lá 500 euros que podes jogar. E isso começou a ser um acompanhamento constante. Numa fase tive algumas paragens, não é? Algumas paragens por exaustão, por achar que, fogo, basta, meu, chega, estás a destruir tudo. E quando fazes isso, a própria instituição, não é? Por assim dizer, carrega-te bónus. Eles sabem, não é? Eles podem do nada acreditar-te 200 euros, 400, 1000 euros na tua conta, que sabem que rapidamente vão recuperá-los, não é? Inês Homem de Melo diz ouvir relatos destes frequentemente por parte de jogadores patológicos e critica as práticas das casas de apostas a este nível. Depois as notificações, eles mandam-te assim: então, você não joga há muito tempo. Olha este bónus. Toma este bónus, 100 euros para ti. Quando uma casa de apostas dá um bónus destes, ela sabe exatamente a quem o está a dar. Ela sabe que aquela pessoa vai gastar aqueles 100 e muito mais. Estás a ver? Isto são mecânicas absolutamente predatórias. Os jogadores com quem falei admitem, na ânsia de recuperar as perdas, acabavam muitas vezes a negociar bónus com o gestor de conta. Dizia, tenho 2.000 euros para depositar, qual é o bónus que vocês me dão? E eles diziam 25%, eu dizia, não aceito. Tenho um site que me dá 50%. Às vezes resultava, outras vezes não, mas a maior parte das vezes, sim. Depois de ouvir estes relatos, fiquei a pensar, que limites existem para estas práticas quando o jogador já perdeu o controlo? É normal que haja estratégias de fidelização, como em qualquer setor comercial. Isso não é um problema quando estamos a falar de clientes com comportamentos de jogo saudáveis. Mas nos casos que ouvimos aqui, os jogadores já estavam a jogar compulsivamente com dinheiro que não tinham, a pedir emprestado a amigos, a familiares, a bancos, e dizem ter recebido incentivos por parte das casas de apostas para jogarem ainda mais. Então, quando há sinais de jogo compulsivo, estes incentivos são legais? Questionei o jurista Luís Pisco. Eu diria que esse tipo de dinâmicas, no sentido de convidar os jogadores que gastam mais a gastar ainda muito mais, se não houver um equilíbrio exatamente no sentido dos ganhos e perdas desse mesmo jogador, poderá haver aqui uma violação exatamente desse princípio subjacente na lei. A lei obriga os operadores a promover jogo responsável, mas não define regras iguais para todos, como explica Filipe Maier, advogado especialista na área do jogo online. A casa de apostas entrega sempre, quando se licencia, uma política de jogo responsável. No fundo é uma espécie de uma declaração de princípios daquilo que se obriga a fazer. Okay? E essa política de jogo responsável tem que ter lá mecanismos que, uma vez verificados, ou pressupostos uma vez verificados, que obrigam o operador a contactá-lo. Agora, isso não está standardizado ou não está especificado em geral para todos os operadores. O que é que deve ser feito? Há um princípio geral de promover o jogo com responsabilidade e de não aliciar os jogadores, etc., que estejam em situações difíceis. Alguns dos jogadores com quem falei admitem que receberam alertas das casas de apostas em que jogavam, mas descrevem os avisos como um mero proforma. Muitas vezes me faziam a pergunta e deixavam isso registado de veja lá, controle os seus gastos, veja lá, ou seja, havia uma preocupação que eu notava perfeitamente que era meramente para ficar sinalizada. Ou seja, este acompanhamento VIP nas casas de apostas é quase de uma tentativa de sensibilização, mas é uma sensibilização camuflada para a destruição.
e não tens forma, ou seja, eles podem alegar e vão sempre alegar que é uma preocupação com o cliente. São estratégias mais dissimuladas, mais de nós queremos o teu bem-estar, o jogo é recreativo, às vezes, pá, vê lá se estás a gastar muito dinheiro, pá, para um bocadinho. Claro, parava um bocadinho, passado uma semana já tinha um e-mail a dizer que tinha uns free bets para jogar. Rui chegou a ter de fazer prova de rendimentos a pedido do operador em que jogava. Um dos dias é que eu tive um gasto muito elevado. Perdi mais de 25 mil euros num dia. Eles telefonaram a perguntar se eu tinha meios para estar a gastar tanto dinheiro em apostas. Mas também fui até inventar uma história. Mas pareceu-lhe que esse telefonema foi com preocupação por eventualmente poder ser um jogador compulsivo? O que é que lhe pareceu que foi a motivação? Porque eu acho que foi uma proforma que fizeram, porque são obrigados a fazê-lo. Basicamente o que eles queriam era que eu inventasse uma história qualquer, por mais espatafúrdia que fosse, para terem lá os registros, que não, nós tentámos, ele é que nos enganou e disse esta história, e por isso nós não podemos impedi-lo de jogar. Tiveram acesso aos meus ganhos, como era óbvio, poderiam facilmente ver que apesar de ter até um salário bom, que estava cada vez a gastar mais dinheiro em jogo. Enviou algum documento, folha salarial, assim? Declaração de rendimentos, sim, nota ninguém. Sim. Ok. Vi uma declaração de rendimentos, mas a história que eu inventei foi demasiado espatafúrdia para eles. Eu dizia que perdia no site deles para ganharmos outros, que eu fazia contra-apostas. Que era uma estratégia que se eu fizesse era lógica, mas não era isso que eu fazia. Era, o que eu dizia é que isto analisava as odds nos vários sites e depois apostava nas diferenças para ganhar porcentagens em relação daquilo que eu apostava. Isto é possível de fazer, mas não era isso que eu fazia. Eles aproveitaram-se da minha desculpa para me permitirem manter lá a gastar dinheiro. Em Portugal, as casas de apostas não têm a obrigação de verificar a situação financeira de quem gasta muito, a não ser que haja suspeita de branqueamento de capitais ou uso de fundos ilícitos. No Reino Unido, o sistema já começou a mudar. Em 2020, o suicídio de um jogador VIP de um casino expôs as falhas do sistema. Chris Bruni tinha dívidas de 34 mil libras e o operador nunca interveio. Esse e outros casos levaram o regulador em 2023 a avançar com um sistema de verificações financeiras. Hoje, gastos elevados obrigam os operadores a verificar se o jogador tem capacidade financeira para continuar a jogar. As verificações usam dados públicos e servem para detectar dificuldades financeiras. Luís Pisco, da DECO, entende que Portugal devia seguir o exemplo britânico. Não existe, digamos, o acesso do casino à conta bancária ou ao montante da conta bancária do cliente, por razões que até nos parecem óbvias. O que não impede, isso é uma coisa que nós temos de alguma forma também defendido, que neste tipo de atividade económica faria sentido eventualmente haver com um envolvimento quer dos operadores dos casinos, mas também das entidades bancárias, exatamente no sentido de uma forma de autorregulação, conseguirem criar regras fáceis, rápidas, em que, por exemplo, o operador questionaria, por exemplo, o banco internamente, exatamente no sentido de saber se o gasto daquele cliente é excessivo ou não é excessivo, para ter em conta o seu poder económico, por exemplo, ou coisas desse tipo. Portanto, pode haver soluções que podem ser encontradas sem violar a privacidade, e neste caso, incluindo a privacidade bancária do cliente. Questionei à Pajo, a associação que une os operadores licenciados em Portugal, sobre os clubes VIP dos casinos. A Pajo tem conhecimento deste género de programas e tem alguma regra sobre isto em relação aos vossos operadores? Não, a Pajo não tem informação específica a esse respeito. A atividade promocional dos operadores online é uma realidade conhecida, é publicitada, portanto, quer através da publicidade em mídia, quer através daquilo que são as campanhas apresentadas nas próprias plataformas. É uma parte da atividade comercial de qualquer negócio, portanto, não é algo específico do jogo online. E como é lógico, é feito, sobretudo naqueles operadores que são mais conscienciosos, da forma mais também objetiva possível. Agora,
específicos sobre como é que são geridas as campanhas ou os jogadores dentro de cada operador, não temos essa informação. Fica então à responsabilidade de cada um gerir da melhor maneira, mas a Pajo tem algum código de conduta em relação a isto? Porque muitos destes jogadores VIP são também jogadores compulsivos, por isso é que são VIPs, por isso é que gastam muito dinheiro. Deveria haver uma preocupação dos operadores, tal como quando uma pessoa já bebeu demais, já não é possível vender-lhe mais bebidas. Devia haver a mesma coisa em relação ao jogo? Eu acho que é uma visão preconceituosa considerar-se que quem, por algum motivo que muito provavelmente é ter maior capacidade financeira, quando falamos da maior parte dos jogadores podem apostar mais, tem um problema de jogo porque aposta mais. Haverá, seguramente, entre os jogadores que apostam mais, pessoas com problemas de jogo, mas uma coisa não é sinónimo da outra. Dito isto, quando estava a perguntar sobre se é ao critério de cada um implementar as campanhas conforme entenda, o que lhe posso dizer mais uma vez é que os operadores licenciados são supervisionados. A regulação, posso lhe garantir, por experiência própria, mas também por relatos dos associados, é um trabalho diário de relação com o Serviço de Relações e Inspeção de Jogos a todos os níveis. Portanto, desde a cor que é apresentada numa mesa de jogo de jogos de mesa, ao processo que é dado a um jogador que se calhar até teve um comportamento fraudulento em relação ao operador e a todas as outras questões intermédias. Portanto, há um controle atento do SRIJ em relação a este género de práticas? Em relação a essa abordagem comercial em concreto, não, como lhe disse, não posso comentar. O que lhe posso dizer é que todas as áreas de atuação dos operadores licenciados são alvos de supervisão. Perguntei ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos se registou alguma queixa e que tipo de acompanhamento faz este género de práticas comerciais, mas até ao fecho deste episódio não obtive resposta. Apesar de tudo, no mercado regulado há regras a cumprir e, segundo os relatos que ouvimos, as plataformas cumprem, ainda que muitas vezes pareça aos jogadores um pro forma ou só para ficar registado. Já nos casinos ilegais, vale tudo. Os jogadores descrevem um assédio diário. SMS, telefonemas, e-mails, WhatsApp, autoexclusão dificultada ao máximo, bónus carregados mesmo depois da autoexclusão. Pablo, nome fictício, diz que uma gestora VIP de um site ilegal lhe reabriu a conta mesmo depois de um pedido formal de autoexclusão e descreve esta recaída como a pior da vida dele. Essa gestora VIP consegue me incentivar em junho com dinheiro, eu jogo compulsivamente, que vieram ter comigo uma conta autoexcluída já várias vezes, vários e-mails, e veio uma fulana em junho novamente reabrir. E eu aí ganhei numa noite 20 mil euros, perco no dia seguinte. Aí entrei numa compulsão que nunca tinha acontecido. A voz que ouviram também foi gerada por inteligência artificial. Abel diz que depois da autoexclusão passou a ser bombardeado por sites ilegais. E é super curioso, não é? Enquanto eu estou no mercado legal, no ativo, era só contactado por eles. A partir do momento em que eu faço uma autoexclusão, assumo a minha doença, faço tratamento, começa a minha recuperação, começa a ser bombardeado pelos sites ilegais. Há mesmo relatos, que são impossíveis de verificar, de gestores que saem do mercado regulado para o ilegal, levando consigo contactos de jogadores vulneráveis. Tem um gestor BIP que me disse que um dos gestores que estavam nesse casino saiu, abriu um casino, trouxe a rede toda de pessoas que eram mais do campeonato, mais agiotas ou mais milionários, e trouxe rede de pessoas que estão auto-excluídas. E fomentou essas pessoas através do novo endereço, um novo casino, criou e estava a ter muito sucesso. Jorge revela que um dia recebeu uma chamada de um casino em Inglaterra. Queriam que recrutasse jogadores que tivessem recaído e ofereciam-lhe uma percentagem das perdas. E a primeira coisa que me foi dito foi que não queriam números de telefone de pessoas que estivessem em recuperação. Portanto, não era esse o objetivo. Isso também foi um bocadinho para me tranquilizar, não é? Mas logo a seguir foi, se alguém falar contigo e disser que recaiu, a meio da conversa tu podes dizer-lhe, olha, já que estás a recair, vai a este site, mete este código, que eles vão-te dar 300 ou 500 euros para jogar gratuitamente. A partir daí, Jorge passaria a ganhar uma percentagem das perdas dos jogadores. E garantiam que, pelo número
que eles já tinham estudado, que não sei como, eu iria receber no mínimo 10 mil euros por mês das perdas dessas pessoas, entre 10 a 15 mil euros por mês. Jorge nunca chegou a avançar com o processo e não sabe o nome do casino que o abordou, mas garante que é isso mesmo que recebem os influenciadores que promovem casinos ilegais nas redes sociais. É mesmo lucrar com a desgraça dos outros. É por post, ou seja, fazes um post no Instagram e ganha, dependendo do número de seguidores que tens, ganhas 5, 10 mil euros por post. E além disso, ainda ganhas uma percentagem sobre as perdas de toda a gente que entra com esse código. 5 a 10 mil euros é ser conservador. Os valores podem ser bastante superiores, dependendo do número de seguidores. O problema não é novo. Em 2019 fiz uma investigação para a Renascença que mostrava que havia dezenas de youtubers a promover casinos ilegais. Como assim? What the fuck? São alguns dos maiores youtubers portugueses. Na altura, o YouTube bloqueou uma série de vídeos e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos mandou bloquear os sites que os youtubers estavam a promover. Mas, de segunda a sábado, o Ministério Público não chegou a abrir qualquer inquérito à promoção destes casinos por influencers. O problema, entretanto, multiplicou-se. Hoje, a publicidade é feita em stories no Instagram, muitas vezes de forma dissimulada e difícil de apanhar. No final de 2024, a APAJO apresentou queixas-crime contra 22 figuras públicas, influenciadores e criadores de conteúdos. Uma lista composta, sobretudo, por antigos participantes em reality shows. E desta vez o Ministério Público abriu um inquérito que ainda está a decorrer. Entretanto, no mês passado, uma reportagem da Sábado com o Now revelou que muitos deles continuam a promover estes sites. E imaginam porquê? Vamos então a contas. A exploração ilícita de jogos e apostas online em Portugal é crime. Pode valer pena de prisão até 5 anos ou multa até 500 dias. Ou seja, o valor varia conforme a capacidade económica do arguido, entre 2.500 a 250 mil euros. Mas isto aplica-se apenas a quem explora ou quem promove estes operadores está também a cometer um crime? Perguntei a Filipe Maier, advogado especialista em jogo online. É um tema que tem sido debatido e há quem defenda, nomeadamente quem representa os casinos, os operadores legais, e a própria letra da lei diz que quem promover poderá ser punido com uma pena de prisão ou basicamente condenado em crime, mas essa penalidade que está na lei do jogo online está mais direcionado para o operador de jogo, ou seja, é muito mais para um operador de jogo ilegal que está a promover a sua atividade em Portugal e menos para o youtuber. Agora, não quer dizer que não tenham sido, que não se possa interpretar que também seja para quem está a promover diretamente. Desde 2015, o SERIS fez 57 participações ao Ministério Público relacionadas com exploração ilícita de jogo online, que deram origem a inquéritos-crime. Destes, segundo a Renascença, pelo menos 10 foram arquivados. E até hoje não há nenhum caso conhecido de condenação para quem faz publicidade a estes operadores. Ou seja, não sabemos qual será a interpretação do Ministério Público e dos tribunais sobre isto, mas a lei é mais clara no que toca aos limites à publicidade. Sabemos os limites que há na lei da publicidade, que é, neste caso, para a promoção, do que o próprio Código da Publicidade diz que é proibido publicitar atividades ilícitas. Neste caso é uma atividade ilícita, não é sequer publicidade ao jogo mal feita, porque a publicidade ao jogo mal feita só se aplica a casinos legais. As coimas para quem publicita atividades ilícitas vão de 1.750 a 3.750 euros, no caso de pessoas singulares, e de 3.500 a 45.000 euros se forem pessoas coletivas. Ou seja, o máximo que o influencer tem de pagar, sendo uma pessoa singular, segundo o Código da Publicidade, são 3.750 euros. E sabem quanto é que as casas de apostas pagam por estas promoções? Ouçam o Ant, um dos youtubers que aparecia na reportagem que fiz em 2019 a promover casinos ilegais e que aparentemente, entretanto, repensou as escolhas. Eu já promovi em tempos e ganhei vergonha na p*** da minha cara, percebem? E é o que eu vos aconselho a fazer, mano, a todos estes. A contar quanto lhe ofereceram para promover estes sites. São valores absurdos, pessoal. São valores muito difíceis. Quando vos dão assim, tá aqui, mano.
aceita só. São valores mesmo muito difíceis de dizer que não, mas quando tu percebes que esse dinheiro vem de pessoas que o perderam, vem de sítios que tu não queres ter a ver com esse dinheiro, acaba por ficar fácil dizer que não. Mas estamos a falar de propostas nas casas do milhão. Sim, sem dúvida, mano. Já me fizeram uma proposta, posso-vos dizer, mano, uma proposta para o Instagram para promover uma plataforma, jogo online ilegal, e eu tive, mano, é que é mesmo muito difícil. Estamos a falar de 60 mil euros por mês para o Instagram. E isso é tipo, acho que eles podiam, sei lá, a 3 reels, mano. Uma coisa assim. É tão feio, é tão, sabem, é tipo, ninguém é merecedor desse tipo de dinheiro. O Ant tem mais de 800 mil seguidores no Instagram, mas mesmo para quem tem muito menos, os valores são, no mínimo, aliciantes. Kiko is Hot, por exemplo, tem 384 mil seguidores. Eles pediram umas estatísticas, eu enviei, eles ofereceram $3.000. $3.000 são 2.500 euros por um story. Kiko não aceitou a proposta. O youtuber Rodrigo Coutinho, que tem cerca de 90 mil subscritores no canal, contou à Sábado e ao Now uma proposta que lhe fizeram e que também não aceitou. Era 20 mil euros para 2 meses de vídeos para esses casinos. Perante isto, pagar uma multa de 3.750 euros dificilmente é dissuasor. O Ant resume a problemática no vídeo que fez para o YouTube. O que vai acontecer é preso não vais, pagas uma multa, mas se te pagarem o suficiente para tu pagares a multa e ainda ficares com bastante dinheiro, compensa-te. Resumindo, o combate ao jogo ilegal é um enorme desafio, como qualquer atividade criminosa a envolver tecnologias. O crime evolui sempre mais rápido do que a regulação. Mas como vimos ao longo deste episódio, o problema não se esgota aí. Mesmo no mercado legal, onde as respostas existem, os jogadores que ouvimos dizem que não foram suficientes para travar o risco. O que é que nos resta perante tudo isto? A informação. Foi por isso que me interessei por este tema há 7 anos e que decidi voltar a escavar agora. E sei que este é um fenómeno bastante mais pesado e denso do que os habituais no Como Assim. Se aguentaram até aqui, quero relembrar que a ajuda existe. A Pajo criou uma linha de apoio com psicólogos especializados, disponíveis todos os dias da semana, entre as 16 e as 20. E os jogadores anónimos têm reuniões diárias, online e presenciais. Hoje, Abel é muito ativo na comunidade a ajudar outras pessoas a ultrapassar o vício e deixa uma mensagem para quem precisar de a ouvir. Se já deram aquele passo de o tentarem recuperar, não é? Saiam rapidamente daí e que procurem ajuda. Vão a Jogadores Anónimos Portugal, entrem nas reuniões. Se me virem lá, digam: epá, porreiro, estou aqui porque tu disseste, eu vou ficar feliz, com certeza, e vou ajudar. O Como Assim é um podcast do Público. A produção e edição deste episódio é minha, Inês Rocha, com revisão da Patrícia Jesus. Obrigada por ouvirem até ao fim. Se gostaram do episódio, deixem um comentário e uma avaliação ao podcast. Eu volto daqui a 15 dias com outro tema, desta vez um pouco mais leve. Até lá!